Oi, já estamos ao vivo, boa tarde. Diferente falar esse cumprimento, né, Helena? A gente sempre fala boa noite. Hoje a gente está falando boa tarde. De tarde. Vamos mudar. Já que a gente está falando, né, a live hoje, pelo Dia da Criatividade, vamos falar de criatividade, vamos exercer a flexibilidade também. A gente se programa sempre para um horário, hoje a gente está fazendo tudo diferente, né? Vou começar aqui me apresentando. Meu nome é Fabiana Norato, sou jornalista, faço parte da equipe da Helena e a gente tem criado aí essa rotina semanal, se assim a gente pode dizer, das lives para conversar, para discutir, para refletir, para dar risada também, porque a gente super se diverte nesses momentos, para conhecer mais sobre certos assuntos e para levar também essa informação, essa curiosidade para quem acompanha, né? A gente está num momento em que esse tipo de contato ainda está sendo favorecido pelas tecnologias e ainda também está sendo orientado, então, já que a gente não pode se aglomerar como a gente fazia vários eventos da Helena, a gente está adaptando, usando a criatividade, né, para falar, para tentar criar a mesma interação que a gente fazia presencialmente. E hoje, o Dia da Criatividade, existem várias datas, eu estava até pesquisando, existe o Dia Mundial da Criatividade, que foi em abril, que tinha um super evento programado simultâneo no mundo inteiro, que previa ações aqui em Santos também, com vários tipos de programações, mas que precisou também ser tudo adaptado para uma ação online, né, por conta do momento, mas existem várias datas, né, e a gente que trabalha comunicação gosta muito dessa questão de datas, porque você consegue trabalhar o tema também aí, né? Falando em termos de pauta, em termos de divulgação, principalmente os marqueteiros, o pessoal que trabalha com marketing, com conteúdo online. Então, é um dia que também, de certa forma, celebra e chama atenção para quem trabalha com isso, com criação, né? Marketing, publicidade, com propaganda, enfim, com tudo aquilo que você precisa usar a cabeça para criar e oferecer uma solução diferente. E para falar sobre isso, a gente vai conversar com a Helena Fraga, que é escritora, que é empresária, que é mãe e que usa a criatividade em todas essas áreas da vida, tenho certeza, às vezes em uma usa mais, outra usa menos, dependendo do dia, mas todo dia a gente precisa ter contato e exercer a criatividade. E vamos conversar com a Cláudia Alonso. Eu acompanhei várias lives suas na quarentena, acompanhei quando você falou do seu diagnóstico, quando você falou do seu tratamento, quando você deu os alertas, quando você se posicionou em relação se a ser candidato ou não, acompanhei um monte de coisas, suas aulas de lives de ginástica, também fiz lives de ginástica, acompanhei bastante coisa. A Cláudia é psicóloga, não sabia que você era psicóloga, Cláudia, eu acabei descobrindo psicóloga, bailarina, voluntária do Tantã, e é uma pessoa que exerce a criatividade, transpira criatividade sempre, acho que na forma de se comunicar. E eu começo dando boa noite, boa tarde ou boa noite, boa tarde para vocês, que vocês deem também boa tarde de vocês. Helena primeiro. Helena primeiro. Gente, boa tarde. Fabiana, prazer te conhecer, não te conhecia pessoalmente, prazer. Obrigada pelo que você falou, que bom que você acompanha. Hoje tem aula daqui a pouco, né? Helena, um beijo no teu coração, obrigada pela honra. A Helena é uma figura, a gente se conhece há muito tempo, melhor a gente nem dizer há quanto, mas eu acho que a criatividade ela está muito ligada à questão da resiliência. A Helena é uma figura resiliente, né? E uma figura criativa e afetiva. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Boa tarde a todos. Eu estou fazendo assim com óculos, gente, porque ele é multifocal. A gente tem que ter muito para olhar. Eu estou vendo que algumas pessoas escrevem, está pequenininho, e eu não mexo no celular quando eu estou nessas coisas, porque eu morro de medo de estragar e de sair do negócio. Então, eu estou vendo que tem um monte de gente fofa, linda entrando aí. E já beijo e parabéns para Juliana Prol. Helena. Eu queria agradecer vocês, né?
queria agradecer a Cláudia, que aceitou o nosso convite, e falar de criatividade. Falar de qualquer coisa é bom sempre, né, Fabiana? A gente adora falar, né? A gente adora. E assim, como eu sou um pouco eclética, né? Então eu gosto de falar de tudo. E assim, eu acho que é um tema bem interessante, ainda mais na pandemia, né? Que a gente teve mesmo que ser bem criativo para poder sobreviver, ainda está tendo que ser, né? Então, eu agradeço a presença da Cláudia e também agradeço que a Fabiana aceitou intermediar a conversa entre nós duas. Eu agradeço porque, na verdade, eu nem imaginava, mas eu precisava fazer algo para dar vazão a tanta coisa que a gente represa por conta da pandemia. O meu trabalho como alguém da comunicação e com forte mais na assessoria, ele é muito de relacionamento, né? Eu gosto muito de acompanhar as coisas, mas hoje está tudo muito adaptado para esse universo remoto e eu sinto falta, até porque eu venho de redação, trabalhei na redação da Tribuna, então a gente conversa e fala o tempo inteiro, e discute, e briga, e concorda, e aponta uma coisa e tal, e trabalhar home office, eu já estava há um tempo, já trabalhando antes de pandemia e tudo, é meio isolado, assim, nesse sentido, né, de você debater, de você discutir. Então, eu não imaginava que ia ser tão bacana participar, fazer as lives, porque, e na verdade está sendo isso, assim, esse meu lado mais comunicador, assim, mais explícito mesmo, de opinar, que às vezes em determinados trabalhos a gente, né, apenas manifesta de outra maneira, não se expressa tanto. E aqui a gente tem esse espaço. E eu queria começar, Helena, conta para as pessoas como que o teu caminho cruzou o caminho da Cláudia aí, como é que vocês se conhecem? Cláudia, é melhor não falar em datas, não é? Não, só falar sem data. Assim, deixa eu ver. As circunstâncias. Hoje o Henrique tem 25 anos, né? Eu conheço a Cláudia desde que ele tinha 5. Ela foi terapeuta do João, né? Foi a primeira terapeuta do João. Eu já conheci o projeto, mas assim, nunca tinha ido, nada. E aí o João tinha 5 anos, aí ele começou a fazer terapia com a Cláudia, e aí foi muito legal, porque a Cláudia levou tudo que ela aprendeu com o Renato para dentro da minha vida, né? E acho que quando o João tinha uns 6 anos, por aí, eu não vou também lembrar de datas assim, como é que fala? Certinhas. Já existia o Holiday, né? O Café Holiday, e aí fui eu, o João, eu fui muitas vezes. E a Cris, que é uma amiga nossa, né? Que é uma amiga minha, que é madrinha da Ana e tudo, e nós fomos conhecer o Café Holiday. E aí aconteceu uma coisa muito legal, não sei se a Cláudia lembra, né? Naquela noite tinha uma apresentação, um monólogo de um... Eu não vou lembrar, gente, o nome dos atores, me perdoe, Cláudia. E aí o rapaz fazia uma cena, era um monólogo, né? Ele fazia uma cena falando que ele estava muito triste, que ele não tinha amigos, esse tipo de coisa, assim, né? Era uma coisa bem assim, bem séria mesmo. E aí o João Henrique simplesmente saiu da plateia, foi abraçar o rapaz. Lembrei. Ele ia ser amigo do rapaz. Entendeu? Mas ainda demorou um pouco para o João entrar no projeto para fazer aula, tal. Acho que eu não lembro. Eu acho que ele já entrou mais mocinho, mais adolescente, né? E aí ele não saiu mais de lá. Estava morrendo de saudades das aulas presenciais. Assim, na pandemia foi bem legal, porque ele participou, ele está participando, pelo menos ele fala para mim que participa, né? Porque se eu participar junto, ele para de participar. Então eu deixo ele sozinho, né? E ele tem feito bastante coisa, ele tem participado bastante, assim, até a Cláudia me dá de vez em quando esses feedbacks, e a Thaís, né? Olha ele aqui, ó. Joelho! Participação especial.
Sim, né? Mas assim, eu já conhecia o Tantã pela Rádio Tantã, né? Por uma série de coisas que o Renato já tinha feito ao longo do tempo, né? Quando fechou a Anchieta e tudo mais. Mas assim, o projeto que o João que ele participa, tal, que ele tem aula de teatro, faz uns 10, 15 anos, uns 10 anos, né, Por Cláudia? aí, por aí, por aí, uns 10 anos. O Holiday, né? O pessoal estava comentando aqui, eu comecei a lembrar aqui. Eu lembro agora de como era naquela época, né? Quando eu ia, nem tinha filhos. Nossa, eu já era casada, eu ia com o marido, mas vários colegas iam sozinhos, arrumavam namoradas, enfim, era uma coisa muito louca lá, né? Era muito louca. Mas era... cara. Nossa, eu vi muita gente começar a namorar lá e sair, muita gente, assim, que rolava uma zaração lá, quero dizer assim, era um ambiente que favorecia isso, né? Era para hoje, é um cenário que se você colocar hoje, ele ainda seria moderno, novo, atual. Total. De vanguarda. De vanguarda, né? Assim, a ambientação, os detalhes de decoração, eram todos muito assim, chamavam, né, muita atenção, os sentidos assim, deixavam, acho que a gente bem alerta para essa manifestação, né? E, Cláudia, aproveitando que a gente está falando sobre isso, sobre a sua atividade, você sempre exerceu alguma atividade, ou sempre sentiu necessidade de exercer algo ligado à criatividade, que exigisse a tua criatividade? Isso é uma necessidade que você tem? Você sente isso? Então, Fabi, eu acho que assim, eu nasci numa família muito criativa, por uma série de questões que eu acho que é da característica, né? Minha mãe é escritora que nem Helena, minha avó, ela era do lar, costurava para a família, porque a minha família nasceu ali na rampa do mercado, né? Meu avô era barqueiro, trazia aquelas bananas do litoral para cá, e eles tinham 7 filhos. Então, minha avó costurava, e ela costurava para esses filhos. E desde muito pequena, porque a gente sempre viveu com a vovó, tudo era muito criativo. Então, logo que você falou, eu me lembrei, assim, do vovô, no sentido de que ele plantava coisas no quintal, isso para mim era muito mágico. Da minha cachorra duquesa, que era um pastor alemão muito grande, gordo, e que a gente vestia ela de Bumba Meu Boi com retalho de tecido que minha avó me dava. Helena. Maravilhoso! Eu sentava em cima da cachorra e eu segurava ela pelas orelhas e ela deixava. Era muito louco isso. E da minha avó, assim, uma calça... Nunca nada foi jogado fora na minha casa, né? Então, uma calça comprida para minha avó, ela virava uma bermuda. A parte de baixo de cara já virava uma bolsa. Da bermuda, quando punha no meio da perna, já virava uma mini saia. E depois a mini saia virava uma outra bolsa. Então, acho que isso sempre fez muito parte. Na minha casa, nunca nada se jogou fora. Resto de carne virava croquete, virava omelete, virava... Então, acho que essa coisa do processo criativo sempre fez parte, né? A grande maioria da minha vida, especialmente na minha fase de infância, pré-escola, ensino fundamental e tudo, eu estudei em escola pública, num tempo em que tinha extrema qualidade, entendeu? E aí, assim, a criatividade era algo que fazia muito parte, e eu sempre gostei muito disso. Eu sempre fui uma criança porca. Quando eu digo porca, é porque, assim, eu me melava de tinta, eu vivia suja, eu era Maria Moleque, eu jogava taco na rua, entendeu? Eu batia nos moleques junto com a tia. Toda roxa, devia viver toda roxa. Eu vivia roxa, a gente fazia guerra de bambucha, eu era amiga da Tid, que eu vou contar para vocês, para mim ela vai morrer Tid, e eu vou morrer Cláudia Regina para ela, que é a Clô. Nossa! Sim, a Clô, a gente cresceu junta, e todos os meninos da rua tinham medo da Clô, da Tid. Porque a Clô era grandona, entendeu? E não tinha papo. E aí a gente fazia as nossas festinhas na garagem do Sérgio Ricardo, os bailinhos,
e a gente levava bolo, a gente levava torradinha que a gente fazia com pão e patê, com resto de coisa e maionese, pedaço de legume picado. Então, eu acho, Fabi, que assim, essa coisa da criatividade, ela sempre vem, né? Aí, eu acho que tem uma transa, assim, também na minha vida, que eu nunca fui o protótipo da bailarina. Eu sempre fui gordinha, bunduda, coxuda, tudo. Eu nunca fui estilo alface, manja. E eu tinha pé torto, joelho torto, uma perna mais comprida que a outra. Então, eu de pequena tinha que usar bota, isso era horrível, mas eu tinha, e com a minha mãe não tinha criatividade, era tem que usar. Não tinha. E eu tinha que fazer balé e natação. E daí era muito louco, porque assim, na natação, eu tinha uma batida de perna muito grande, porque eu era muito forte, aliás, porque eu era fazia balé e porque eu era grande. Eu enganava a idade, a minha técnica antiga, ela mentia a minha idade para eu competir com os mais velhos, para ganhar para o clube. E eu sofria, gente, eu sofria imensamente. Imensamente. E no balé, depois, quando eu passei para o jazz, tinha um determinado marido de uma professora minha, muito querida, que me chamava de rolha de poço. Meu Deus! Isso é bullying, né, hoje? Porque eu era bunduda, etc. Mas o prazer, entende o que eu quero dizer? Essa coisa do prazer, para mim era muito, muito forte. Então, não é à toa que na psicologia, quando eu fui fazer a faculdade de psicologia, que minha mãe também... Eu queria, Helena, eu queria fugir de Santos, como todo bom adolescente. Então, na minha época de adolescência, vai fazer o quê de faculdade? Eu já sabia que minha área era humanas, né? Nunca gostei de número, nada exato, tá? Eu fui procurar justamente a faculdade que não existia. Não tinha. Lógico. E aí eu disse fonoaudiologia, porque não tinha fonoaudiologia na época em Santos. Minha mãe, eu falei, só tem em Campinas. Minha mãe disse, é mesmo? Não vai fazer. Simples. Elas eram casa. Não tinha conversa, né? Era assim. Da casa. Mas a gente mas eu quero, o problema é seu. Se você quiser, você vai trabalhar, você vai se sustentar, você... E eu enfiei a viola no saco, peguei lá o meu teste, como é que é o nome do teste, gente? Que faz lá? De aptidão? Que dava todas essas áreas, dava pedagogia, psicologia, terapia ocupacional, mas eu fui escolher, lógico. E aí eu fui fazer a psicologia, entenderam? E aí vê que interessante, porque assim, na psicologia eu já comecei a me identificar com essas linhas corporais por causa da dança, porque aí eu também comecei a ver muito dessa questão de William Reich, Gerda Boysen, Martha Graham, que ninguém dava na faculdade, passava em uma aula só, enquanto psicanálise, comportamentalismo e blá, 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 você estudava os 5 anos da faculdade, manja. E daí... Até hoje, né? Não é, Helena? É essa coisa quadrada até hoje. E daí eu vou me formar. Eu já dava aula eu já dava aula na academia, já tinha esse esquema de tipo, se vira. Então eu levava uma marmitinha para a faculdade, ia de ônibus, 7 horas da manhã, pegava o ônibus, levava a marmitinha, saía da faculdade, comia na cantina minha marmitinha e ia de ônibus para a academia para dar aula. Foi passando, acho que foi no meu penúltimo ou último ano de faculdade, a gente soube que tinha tido intervenção na Anchieta. E aí eu estava na faculdade. Gente, cheio de louco babando. Eu não tenho vergonha de falar o que eu pensava, porque eu pensava isso. E todo bom aluno de psicologia tinha que saber que tinha tido intervenção pros loucos que babava, manja a parada, gente. No criatividade. Só estigma. Aí, eu tinha feito estágio de clínica externa na aquele hospital antigo, que eu já até esqueci o nome, que hoje tem um hospital ali na lateral do Carrefour da Conselheiro Nébias.
Ah, sei qual que é. Hoje é o Cid Pérez, isso aí. Aí eu nem vou contar para vocês, gente, o que aconteceu ali. Porque eu fui fazer estágio de obstetrícia, que era o que tinha para mim, de madrugada. O primeiro parto que eu vi, gente, a enfermeira mandou eu abrir as pernas da paciente para ver se já estava aparecendo o cabelinho do bebê. Falou, Jesus. Eu acho que eu tinha 19, 18 anos. Foi uma experiência louca. Mas eu fiz um TCC e fui mostrar para o doutor Davi Capistrano, que era o secretário de saúde. Olha a doideira. Este homem é que diz para mim, você já trabalha, filha? Ele falava assim. O Davi era... Carregado, eu disse, eu trabalho, né? Mas olha, eu trabalho com balé, com dança, o senhor pode achar que não tem nada a ver, mas para mim cabeça e corpo não se separam. Vou lhe apresentar uma pessoa que vai adorar lhe conhecer. Passou a mão no telefone e ligou para Anchieta. Eu nunca imaginei que ele ia ligar para o cara que trabalhava com os outros que babava, manja. Aí ele liga para o Caldo de Renzo. E ele diz, eu tenho aqui na minha frente, eu lembro do Davi na minha frente falando, eu não sabia o que o cara estava falando. Uma moça aqui na minha frente, ela é psicóloga, o Renato deve ter falado menos de palavrão, porque a nossa raça não presta muitas, nós né? Ele falou, não, mas calme, Renato, a moça é bailarina. Acho que vai lhe interessar. E assim, eu conheço o cara do cabelo comprido. Que me diz, quer ser psicóloga da prefeitura? O problema é seu. Estuda, vai passar no concurso. Eu não quero. Eu quero a dança. E aí, gente, viva a criatividade, que se não fosse essa infância que eu falei, e etc., porque minha mãe, de toda forma, como toda boa mãe, dizia para mim, agora você vai parar de brincar de dança, agora você é doutora. Você se formou, doutora. E aí eu venho com a minha carteira de trabalho para a mamãe, registrada como educadora de dança na Casa de Saúde Anchieta, pensa! Legal. Então, e aí eu tive que ser criativa, né, Helena? Porque você imagina eu pegando aqueles corpos, gente, que assim, né, altamente machucados, altamente comprometidos, altamente catatônicos, com gestos e com tudo muito. Então, assim, ou eu realmente tirava a sapatilha do pé e descia do púlpito e ia me entregar a essa troca, que é o que é até hoje, ou eu não ia conseguir, entendeu? O resumo da ópera, assim, inicial é esse. Helena, você como escritora, né? Eu sei que cada pessoa deve ter aí no seu imaginário o que é, como é que o escritor produz, até a própria ficção, os filmes, né? Eu adoro ver filmes sobre escritores, sobre jornalismo, né? Então, o cara que vai para casa, lá no meio da floresta, com uma cabana, preciso produzir e tal, enfim, não estou tendo criatividade, né? Ou vai para o mar, aluga uma casa na praia, porque precisa ouvir o barulho das ondas. Ai, Helena, vamos para a Europa. Vamos lá. Sim, teve um filme que eu vi que o cara alugou uma casa, um apartamento, assim, super simples, que tinha que ter a vista para a Torre Eiffel, que senão ele não tinha inspiração e tal, tem que ter isso. Como é que você trabalha a criatividade? Aliás, você precisa trabalhar a criatividade para produzir, ou é algo que não precisa, não faz parte dessa sua rotina de produção literária? Olha, assim, a Cláudia é mais nova do que eu, né? Mas a minha história de criatividade também começa na infância, exatamente pelo mesmo motivo que ela falou, né? Primeiro que, assim, nada se joga fora, uma série de coisas, né? E a minha mãe, ela era uma artista também que fazia artesanato, fazia uma série de coisas, né? E que depois, quando eu fiquei mais na adolescência, tal, a minha mãe foi aprender a pintar em tela, tal, né? Mas ela sempre desenhou, né? Então, assim, meio que eu nasci um pouco nisso. Meu pai é um cara super criativo nos negócios, né? Então... Fala quem é seu pai, fala quem é seu pai.
Quem é seu pai? Meu pai é o lindo, né? Dono do Monumento Shopping Car. E assim, ele também, o meu pai é super criativo, né? Porque você acha que as pessoas são criativas só se elas trabalham só com arte. E Nada não, a ver. você tem que ser criativo em todas as áreas da sua vida, né? Para você sobreviver, você tem que usar disso, né? Então, assim, esse imaginário do criativo é que eu esqueci mesmo o nome do filme, gente. Eu assisti um filme francês agora na pandemia, e ele fala exatamente disso, né? O cara está em crise, 25 anos casado, é muito bom. A Cláudia ia adorar esse filme. E Eu quero saber. ele só escreveu um livro de sucesso, ele perdeu a família inteira depois de 25 anos de casado, porque ele punha a culpa em todo mundo, porque ele não conseguia escrever. Entendeu? Eu vi esse filme, tem o segundo dele. Eu vi esse filme. Não era, a culpa não é de ninguém, né? A culpa é sua que não sossega num canto e não escreve. É. Né? Então, assim, eu já contei isso aqui também, que quando o João e a Ana eram pequenos, né? A minha sala, eu morava em uma casa que na sala tinha tudo, tinha TV, era sala de TV, de brinquedo, e tinha o meu computador, que eu escrevia, que eu estudava, que eu fazia tudo junto com eles, né? E eu escrevia, eu estudava, entendeu? E dava certo. Ai, mas você vai escrever com barulho de criança? Gente, não existe isso. Você tem que produzir. Claro. Né? A criatividade, assim, o escrever, eu acho que a dona Regina também faz isso. Ela tiver vontade de escrever, ela vai escrever. Exatamente. Ela vai escrever. Que nem outro dia também achei meu caderno de receita antigo cheio de poesia. Né? Porque assim, você for fazer comida, entre um arroz e uma carne, você escreve. Porque Exato. né? Então, assim, é muito dourado esse coisa que para você ser criativo, para você escrever. Imagina se a Cláudia, para criar uma aula de balé online, tivesse que ter um ritual. Ela não ia conseguir, porque ela tem que arrumar a casa, ela tem que falar com a mãe, ela tem que fazer um monte de coisa. Tem milhões de pentelhinhos pentelhando ela o dia inteiro. Né? Então, assim, a manifestação, eu acho, né, da tua arte, da tua criatividade, ela se dá. Eu particularmente, acho que é uma coisa natural. Né? Por exemplo, meu pai, na pandemia, ele me deu o maior exemplo de vida, entendeu? Porque, assim, vai ter que fechar tudo, 14 dias, tudo fechado. Né? E o nosso ramo era essencial, mas o poder municipal obrigou a gente a fechar. Ok, vai fechar. E aí, vai mandar embora, vai não sei o quê, vai não sei o que lá. Ele não vai fazer nada disso. Nós vamos virar a loja de cabeça para baixo. E ele, nós vamos mudar todo o layout da loja. Eu, meu Deus, né? Foi teu pai que fez a estratégia? Oi? Foi teu pai que fez essa estratégia? Pai que fez essa estratégia, né? E aí mudou tudo. Em 15 dias ele mudou tudo de lugar. Tudo. Não é assim, ele mudou uma prateleira de lugar. Entendeu? Ele mudou o layout da loja inteira, né? Então, assim, essas lições eu acho que vem mesmo da gente incentivar os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso lado, né? Eu falo às vezes aqui, brincando aqui em casa, né, que eu não criei o João e a Ana para ser doutor, né? Eu criei o João e a Ana para gostar de teatro, para curtir no cinema, para respeitar um livro, para gostar de um quadro, entendeu? Só que assim, eu acho isso super importante, porque se você tem isso, você pode ser doutor, você pode ser PhD, você pode ser N coisas, né? Porque você tem aquela coisa mais pura do ser humano, né? Porque eu acho que a arte, a criatividade é a coisa mais pura que a gente pode ter, né? É uma forma de você manifestar a tua alma, né? E se você consegue expor a tua alma, você pode fazer qualquer outra coisa na tua vida, né?
E assim, eu tenho estudado pouco na pandemia, já falei isso também publicamente, mas assim, uma das coisas que mais se procura hoje num bom profissional é isso, é que ele saiba sair de situações através da criatividade. E se tiver dois na fila e um tiver mais acesso a esse tipo de coisa, arte, cultura e tal, ele com certeza vai conseguir um emprego mais rápido. Entendeu? Por quê? Porque ele tem uma jogada de vida, ele tem uma percepção de vida que a arte te traz, né? Como diz a Suzane, é a essência, né? Então, assim, é uma pena, o que eu acho assim, é uma pena que tão poucas pessoas hoje incentivem isso, né? E conheçam isso. Por exemplo, eu acho que a Cláudia vai falar disso, a gente está falando muito, né? Mas assim, eu acho que a Cláudia vai falar disso. Nesse tempo da pandemia, que o projeto continuou no ar, eu acho que uma das coisas mais legais, assim, é que passou a ser público. Qualquer pessoa pode assistir. E fazer aula. Sim, qualquer pessoa pode fazer aula. Não é mais só o pessoal, só os alunos do projeto, né? Qualquer pessoa pode participar. Então, assim, é legal porque tem gente que não conhecia, a Cláudia sabe disso, né? Tem gente que não conhecia, que não sabia que existia, né? E que, de repente, assim, num momento tão duro, né? Porque a pandemia está sendo um momento duro em todos os aspectos. A gente nem vai entrar nisso, tá? Para a gente criar problemas. Mas, assim, num momento tão árido, né? Tem pessoas fazendo coisas boas e que você pode participar. Você que está assistindo a gente pode participar. Quando acabar aqui, a Cláudia vai dar uma aulinha, gente. Cláudia, aproveita esse gancho. Eu tinha mesmo essa pergunta para te fazer. Como é que o Tantã, de que forma a criatividade entrou nesse momento na história do Tantã? Eu sei que o Tantã, ele é a essência, na base, tem criatividade, precisa ter isso, né? Mas, assim, como que a pandemia, que forma a pandemia exigiu que vocês tivessem um olhar mais aguçado para isso, de que forma, e como é que o Tantã está hoje levando a sua proposta, como é que está acontecendo hoje o Tantã? Tá, é muita coisa, mas eu vou conseguir. Mas eu acho que é importante isso, porque traz um pouco também desse conhecimento que bem falou a Helena. Tem algumas coisas que são, às vezes, mitificadas, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, até hoje, são 32 anos, estamos no 32º ano, ainda tem gente que acha que o Tantã é só para pessoas com deficiência. Assim como tem gente que ainda fala portador de deficiência. E por aí vai, né? Assim como tem gente que ainda tem peninha da pior forma, não entende. Porque, na verdade, só para amarrar um pouco, sabe, Fabiana? Você trabalhar, você estar ao lado de pessoas é potencializar a sua criatividade. Uhum. Quando você entende que pessoas são pessoas. Que são indivíduos. Lógico que não é um laissez-faire, todo mundo faz o que quer, não é isso. Porque a arte, como bem diz o Renato, é uma das coisas mais organizadas e mais hierárquicas que tem. Um bom ator, ele escuta o seu diretor. Senão ele não vai ser bom ator. Entendeu? Então, assim, a arte ela é extremamente hierárquica, organizada, só que ela potencializa o que você tem de melhor. Tem gente que canta melhor, tem gente que sacode o pandeiro melhor, tem gente que faz como ninguém consegue fazer, por 2 horas seguidas. Entendeu? Então, essa que é a grande transa. Só que é muito difícil de você, do mundo, que está preso a estigmas, a CIDs, a códigos internacionais de doença, a coisas que dizem que isso é aquilo, você se desprender disso e ficar pisando em ovos. As pessoas não querem, né? A gente, o tempo inteiro no Tantã, pisa em ovos. A gente ouve aquilo que a gente não quer ouvir, né, Thaís? Que eu sei que a Thaís está aí.
A gente ouve que a gente não quer ouvir do Renato, porque o Renato não passa a mão na cabeça da gente. Você tá entendendo, Fabiana? Não tem... Ai, tá bonitinho. Não existe bonitinho no Tantã. Nunca existiu. Então, quando a pandemia vem, ela vem assim. Tem um colega português, muito amigo de Maria Tereza, e que também ficou amigo da mamãe, escritor, que veio falar na Tantã, o Antônio Vilhena. E a gente criou um vínculo, né? E ele sabe o trabalho que Tereza e mamãe fazem na Tantã, de literatura e poesia presencial, sempre foi. Então, no sábado, antes do 17 de março, ele já ligou para Tereza e disse, olha, Tereza, eu, se fosse você, se fosse Regina, o pessoal já não ia, porque o bicho pegou e tá feio. Tereza já me ligou, imediatamente, já dizendo, eu e tua mãe não vamos, segunda, nós estamos de altíssimo risco e tal, papapá, bom. A gente foi conversando, as notícias foram indo, e na segunda a gente já desmarcou. Aí a gente ficou com aquilo na cabeça, eu e a Thaís, sabe? Tipo, e agora? Falei, vou dar uma olhinha em casa. Eu achava uns 3 dias, né? Tranquilo. Gente, viva a criatividade. Eu não sabia nem ligar o Spotify. Falou? Que até hoje ele me dá um comeback. Mas eu não sabia nem ligar isso. Então, eu empurrei a mesa aqui na minha varanda, ficou um corredorzinho de 1,5 metro, e eu cantei, e fiz lá uns bagulhos, sabe assim? 200 pessoas. Nossa, mãe Ibope! Uau! Porque a gente se liga em número, né? A gente é muito criativo. A gente como eu falo para os meninos quando a gente se acomoda nas coisas, a gente é um cocô mole, né? Entendeu? Bombou! Mas é porque as pessoas, elas estavam sem fazer nada, elas estavam... Tá. Bom, conforme o tempo foi passando, gente, depois vocês vão ver na minha aula, eu não tenho mais varanda. Aliás, a minha casa... Entendeu? Eu não tenho mais varanda, eu já sei que a mesa da minha varanda, ela não presta para nada, eu nunca nem usei ela, mas ela não presta para nada, ela é grande demais, eu já não quero mais essa mesa, tô vendendo, viu, gente? Não quero. Entendeu? Então assim, aí eu comecei a ter planta, que eu nunca tive planta, porque eu achava que a planta daria um fundo bonito de energia, tal e tal. E aí eu comecei a dar as aulas, e a gente começou a perceber... A Thaísa, por sua vez, a gente é tudo louca que se completa, né? A Thaísa pensando na logística do negócio. Claudinha aí, meninas, não sei o quê, babá. Então, um grupo que a gente sempre teve para facilitar as coisas, que é o Informe Tantã, que é um grupo fechado, ele é das famílias, dos alunos e tal, e o WhatsApp, que é um grupo também. Aquilo começou a se tornar um grande alicerce, e a Thaís começou a falar, a gente tem que gravar aula para mandar para eles, e eu dizia, como fazer isso? Como onde? Como faz? Entendeu? E a Thaís dizia, me liga de vídeo, liga onde? Gente... Thaís sofreu com você. Nossa. Eu entrei nesse bagulho aqui, Helena, ainda perguntei para Helena, vou entrar no seu Face? Ela disse, não! Eu passo até mal, porque, sabe? Então, assim, as aulas... E aí, o que começou a acontecer, como a Helena falou? As aulas, elas são lives, elas são abertas. Essas aulas, essas lives. E aí começou a aparecer gente. Tem a Kedma, que é lá do Paraná. Tem Fátima, eu já falo com intimidade, porque elas já são minhas, elas já são tudo Tantã, tá entendendo? A Fátima de Praia Grande, que eu já falo com ela no WhatsApp, falo, e aí, Fátima, não vai me mandar o movimento para eu corrigir? Já tem tudo da Fátima, o neto que é cego, o irmão que é deficiente, o pai que tem Alzheimer, o cigarro, tudo, sei tudo. A Kedma, na internet, quando chove na cidade dela, não tem farmácia de homeopatia para ela comprar arnica. Você tá entendendo? João Henrique Fraga virou meu assistente. Tá entendendo? E é porque eu digo assim, gente, porque o que acontece, gente? Eu uso, Fabiana, também minha memória, porque vejo que é uma pessoa
se olhando a si mesma no seu próprio celular, sozinha, se olhando, ou seja, você tem todos os seus defeitos, e você tem que ter ânimo e inspiração para a pessoa que está do lado de lá. Também se sentindo uma besta quadrada, porque ela ouve música e vê uma jaca falando, levanta! Não tem nenhum estímulo, cara. É bizarro. Então, haja criatividade. Gente, tô falando para vocês, todo dia, e às vezes me dá umas loucas à noite, todo dia eu vou pensando o que fazer, e como não sei o quê, e que tipo de música, porque justamente você satura, eu vou me saturar, as pessoas vão se saturar. Agora, existe uma palavra que eu falei da Helena lá no começo, que eu acho que tem tudo a ver. A Kelly Cris, olha lá, a Juliana tá lembrando da Kelly Cris e a Larissa de Pelotas, entendeu? Com a filhinha, é verdade. Então, assim, você começa a ampliar e isso te põe de novo na corda bamba, entendeu? No pisar em ovos, porque você não sabe quem são as pessoas. Então, ou você desce do pedestal e põe o pé no chão e vai, óbvio que com competência, por isso que eu disse, não é um laissez-faire. Eu detesto, abomino quem diz que faz trabalho de corpo e não entende nada de sistema músculo-esquelético, do que é aeróbio, do que é... Entendeu? Porque é sério, você está falando do corpo das pessoas. Você está mexendo com o corpo das pessoas. Então, veja, não é uma zona, não. É uma extremíssima organização, é um extremíssimo domínio, aspas, né? Domínio, aspas, técnico e conhecimento, para que você possa, com respeito, trabalhar a pluralidade. Então, por exemplo, eu conheço os meninos, eu sei de quem bota a língua para fora, às vezes, quando faz aula, né, Renan? Então, eu falo língua, eu só falo língua. O Durval, né? Eu já sei, eu vejo a cena que nego já tá botando a língua para dentro. Eu já falo, não para, Natália! Sobe, Natália! Porque eu já sei. Então, eu também vou usar dessa minha memória. Eu já conheço o corpo da Fátima, porque a gente pede para eles mandarem fotos e vídeos, etc. Então, eu já digo, Fátima, isso você apoia. Dona Beth, não sei o quê. Dona Beth apoia. Cláudia Prol, você tem que apoiar. Cláudia Prol já pode ir para uma outra etapa. Entendeu? Então, quem me conta aqui, ó, a fadinha vem e me conta que está com Covid. Aí eu digo, fulano, respira. Eu não vou dar o alarde. Mas tá entendendo? Água. Tal. Então, isso tudo potencializa, entendeu, Fabiana? Eu acho que criatividade, resiliência, humildade, entendeu? Estão intrinsecamente ligados. Quem se acha o tal, não é, Helena? Não chega a lugar nenhum. Vai, cara. Mas, Cláudia, nada disso você conseguiria fazer sem essa sua entrega, né? Eu vejo assim, acho que desde que eu ouvi seu nome pela primeira vez, quando comecei a trabalhar na Tribuna, talvez até antes, em matérias e tal, é uma característica muito forte, assim, você não tem meio termo, né? Meio gosta, meio faz e tal, né? Você é muito de entrega, né? De mergulhar, assim. Eu acho que essa conexão que eu sei que você cria, não só com as famílias, mas com os alunos e com a comunidade em geral, com as pessoas, ela tem muito disso, né? As pessoas sentem que você as abraça mesmo, assim, sim, né? Junto com a causa, meu. Você as abraça mesmo, né? Isso é meu, assim, é meu, eu gosto, é meu. É uma herança que eu tenho da minha mãe. Acho maravilhoso, às vezes muitas, eu e a Helena, a gente conversa às vezes, né? Sofro, porque as pessoas passionais, né, no mundo de hoje, do jeito que está, né, um mundo que justamente a pessoa criativa, ela é tida ou taxada muitas vezes de louca, passional, exagerar,
né? Vai inventando moda. Né? É porque é muito intenso, né? Que se você gosta de gente, você vai ser muito intenso, né? E isso incomoda, né? E acaba te criando problemas também, né? Porque você se decepciona, você é mais vulnerável. Então a gente precisa criar é difícil pra caramba, que nem a Thaís eu vi que a Thaís estava escrevendo ali, essa questão de que essa conectividade, apesar da dor da gente não estar junto, é o que tem salvado a gente, entende? Essa criatividade que veio aos trancos e barrancos, né? É o que tem salvado a gente. Por quê? Porque a gente encontrou novas formas, outras, na verdade, outras, e a gente também teve que se reconectar com a gente, sabe? Tudo meu agora, eu sempre fui assim, mas agora é tudo muito grande, amplo, justamente por essa preocupação com o outro, tanto que eu estou com o meu menisco num processo de reabilitação, porque eu fiz uma fratura de menisco numa aula, né? Por estresse, não porque eu estou cansada, mas por estresse do teu corpo, porque tudo eu passei a fazer com muito alongamento, muito não sei o quê, porque eu quero que chegue lá naquela pessoa que está lá e que ela veja e aconteça sem ela ter nenhum risco de se machucar, né? Então, bom, então é tudo isso. A verdade incomoda, né? Quem é de mentirinha, a Beth está falando, aí tem essa questão de que a Cláudia Prol está falando que emagreceu, várias pessoas já falaram isso. A Thaís está a louca da criatividade mesmo, porque a gente também foi se adaptando, entendeu? Fabiana, de acordo com demanda, é sob demanda mesmo. E sob demanda, muita gente não quer trabalhar. Né? Porque te põe nos desafios. Então, por exemplo, sob demanda, a gente tem lá oficinas de literatura e poesia, que à distância, Tereza e Regina, Tereza mais, né, que é mais conectada, e falando com os alunos, blá, 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 e aí eles fazem a produção de texto, e eu e a Thaís lendo os textos, e faz em Libras, eu virei intérprete já, né? Faz em Libras, blá, 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 de repente, Dona Beth, que é vó de 2 alunas nossas, mãe de um rapaz que é voluntário nosso, começou a escrever texto. No meio da aula de literatura, que, veja, naquilo ali não cabia, porque a aula, ela tem todo um esquema de... Bom, aí eu e a Thaís estamos pensando, o que nós vamos fazer? Bom, nasceu o Palavrório Tantã, que é um vomitório mesmo, entendeu? Ou seja, cada um escreve o que quer, do jeito que quer, como quer, né? E a gente faz a leitura dos textos livres dessas pessoas. Então, Dona Beth foi uma avó, e agora um monte de gente vai lá, né, Juliana? Um monte de gente vai lá e escreve, e comenta, e fala. O que a Juliana estava falando da Thaís também é porque, por exemplo, hoje, por que a gente está fazendo essa live 5h30? Porque minha aula, que desde o início da pandemia foi todo dia 6h30, terça e quarta passou a ser 7h30, para que a Thaís pudesse atender melhor as crianças, que algumas voltaram para a escola, ou que outras as escolas também estão loucas, querendo mostrar tudo isso. Então, estão deixando pai e mãe loucos, entendeu? E as crianças não conseguindo ter aula. Então, a Thaís falou, Cláudia, algumas crianças não estão conseguindo. Ok, vamos mexer. E a gente mexeu. Então, terça e quarta, a minha aula foi para mais tarde, para a Thaís poder botar uma aula para as crianças. E Juliana começou a trabalhar, não sei quem, não sei o que lá, foi fazer leitura de textos de teatro no sábado de manhã. É o jogo de cintura que a gente está tendo que ter, né? Cada vez mais nesse ano, né? Eu acho que isso e também faz a gente ter tá mais aberta a entender por que a gente precisa ser criativo e como a gente pode ser criativo. Eu ouvi muitas histórias, você está falando de todo o teu processo, do processo das pessoas do Tantã, de como vocês precisaram se ajustar, mas eu ouvi histórias, por exemplo, da educação. Então, assim, professoras que não precisavam ter um contato muito íntimo com a informática, com a internet, com nada, muito básico, uma pesquisa aqui, lançar umas notas ali no sistema,
e de repente precisaram editar vídeos de aulas. Então, por outro lado, né, assim, claro, é difícil, é um desafio, você tem um cronograma para seguir, né, tem um plano de aula, porém, depois que você supera isso, com as pessoas que eu conversei, todas falaram, quando é que eu ia aprender isso se não fosse na pandemia? Exatamente. Né? Então, como que eu ia aprender isso? Assim, aí nesse aspecto, Helena, houve alguma grande inspiração criativa que veio aí do teu lado empresarial, na tua parte empresarial, lá na loja, a criatividade impulsionou algum ajuste, alguma mudança, um olhar, um novo nicho? Como é que foi, como é que está sendo essa relação lá no negócio? Então, mas começa já de como você vai cuidar das pessoas, né? Então, assim, nesse ponto, assim, eu tenho um orgulho mesmo da loja, porque a gente não mandou ninguém embora, né? Nossa, é para ter mesmo. A gente... Pera, gente, um minuto. Aqui é ao vivo. Gente, ao vivo. Ao vivo é assim, daqui a pouco tem aula. Pois é, tô sabendo. Daqui, quando que começa? Que horas começa a tua aula? 6h30, né? Hoje começa às 7h30, mas lógico, eu vou tomar um suco, terminar de preparar o espaço. Se preparar, sim. Amanhã também 7h30, e no resto da semana, segunda, quinta e sexta, 6h30. 6h30, Desculpa, a criatividade, você tem que atender o eletricista, entendeu? Então, assim, já começou daí, né, voltando o gancho. Então, eu acho que nisso, assim, foi muito bom. Meu pai foi escutou a mim e meu irmão e apoiou isso. Então, assim, a gente diminuiu o horário de trabalho, entendeu? As pessoas trabalharam menos, as pessoas no começo trabalhavam só 4 horas, 5 horas, dependendo do cargo, né? A gente tentou fazer de um jeito que as pessoas não pegassem ônibus no horário que não era para pegar, entendeu? Então, assim, a criatividade tem que... É por isso que eu falo, criatividade é em tudo na tua vida, né? Aí você tinha que comprar máscara, aí você tinha que ensinar o cara a usar máscara, aí eu fazia vídeo explicando como usava máscara, fazia vídeo explicando que tinha que trocar máscara 30 vezes por dia, e assim, tudo a gente teve que mudar, tudo, né? Fora isso, assim, você ainda tem que ensinar o cliente, né? Porque, assim, ele acha, no começo, ele estava com medo, mas depois ele começa a achar que é má vontade. Então, você tem que ensinar para ele que não, que ele tem que ficar longe, que ele tem que usar álcool gel, entendeu? Eu lembro que, assim, também é um outro orgulhinho que eu tenho, assim, pequenininha, tá? Mas eu tenho, que, assim, eu li uma matéria dizendo que a posição do termômetro era uma coisa afrontosa, né? E aí eu cheguei para os meus gerentes e para o pessoal que fazia a medição de temperatura e falei, gente, assim, eu sei que a gente vai parecer maluco, beleza, já estou acostumada, mas não dá para tirar a temperatura em outro lugar, no braço, no ombro, tal, para não ficar, porque realmente é uma posição, né, de intimidação. E aí, assim, eu fiquei com medo, eu falei, eu vou falar isso, e o povo vai falar que eu sou chata, porque eu já estou acostumada, né, que eu sou chata, que eu sou careta, que eu sou não sei o que, eu falei, mas não, sabe, assim, no dia seguinte as pessoas adotaram isso, então, assim, é um dia de cada vez, como a Cláudia falou. A Cláudia tem que ser criativa um dia de cada vez para dar uma aula, né? Eu tive que ser criativa em várias coisas durante a pandemia. Por exemplo, quando eu resolvi fazer o lançamento do livro numa live, que era uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu não sou cantora, eu não sou artista, eu não faço teatro, entendeu? Eu não sou absolutamente nada disso, né? E eu falava, gente, mas não dá para eu ficar dentro da casinha, né? Aí fiz a primeira e senti isso que eu acho que a Cláudia e a Thaís também sentem, que é
como as pessoas queriam aquilo, não pelo meu livro, não porque era a Helena, não, mas elas queriam ouvir música, elas queriam bater papo, elas queriam dividir, né? Então, aí eu fiz a segunda, eu fiz a terceira por causa disso, porque os feedbacks que eu tinha eram exatamente esses. Nossa, faz não sei quanto tempo que eu não escuto música. Eu, meu Deus, como assim? Né? Meu Deus, como assim? Entendeu? Sabe, Cláudia? Aí, nossa... É uma necessidade, é sob demanda mesmo, é isso? Sob demanda, é. Eu escuto, aí eu comecei, aí eu aprendi, e eu acho que aí a Cláudia tem razão, né? Você tem que ser humilde, aprender, né? Sair do pedestal, entendeu? Não é fácil, né? E assim, e ser resiliente, né? Porque você fala, caramba, eu nunca fiz isso. Exatamente. Exatamente. Né? E na loja, a mesma coisa, só que na loja ainda é um outro ambiente, é um ambiente corporativo. Né? Então, você tem que ir criando conforme a demanda, entendeu? Porque primeiro as pessoas estão com muito medo, depois depois teve um momento que todo mundo achou que acabou. E você tinha que explicar que nada acabou, entendeu? Mas que você também não sabe o futuro, né? Então, assim, é uma coisa muito difícil de todo dia a gente lidar, né? E precisa mesmo de uma dose de criatividade. Eu não sei se a Cláudia sentiu isso, porque assim, a gente começa a perceber movimentos ao nosso redor, né? Por exemplo, vou falar assim, posso estar com como é que chama? Uma leitura totalmente errada, mas assim, Fabiana nunca tinha saído da caixa, saiu. Por quê? Porque a Helena saiu, porque a Helena fez ela... Sabe, você começa a fazer um círculo, é que nem a Cláudia fez. Você começa a fazer uma rede de gente que começa a se mexer, né? Então, você começa a se dar conta do tamanho da sua responsabilidade. Né? E aí você começa a pensar antes de fazer, entendeu? Não sei se a Cláudia sentiu isso, né? Você começa a perceber que muita gente começa a fazer coisas que não tinha coragem. Então, e aí você fala assim, então você vai ficar mais, como é que fala? Mais vaidosa. Não, você fica com o cu na mão mesmo. Entendeu? Se o que eu estou fazendo tiver tudo errado, eu estou levando a pessoa a fazer uma coisa que ela nunca fez. Entendeu? Porque assim, se você faz sozinha e você erra, você acerta, beleza. O problema é seu. Exatamente, mas a partir do momento que você começa a ver outras pessoas que você vira espelho, entendeu? Você vira espelho, e aí, gente, te cria uma responsabilidade muito maior do que você encontrar uma pessoa e abraçar ela, entendeu? Que você vê todo dia. Até porque isso aqui é mundial, né, gente? Nós estamos aqui, qualquer pessoa em qualquer lugar pode ver a gente, entendeu? Para sempre! E para sempre! Não é? É uma baita responsabilidade. As pessoas acham que é uma fama. Não, é uma baita responsabilidade, entendeu? Nós estamos atrasados. Nós acabamos a live, né? A gente falou pra caramba, Cláudia Alonso. Porque olha só, porque o que acontece? Thaís tem aula das crianças agora. Para depois ter a minha, tá entendendo? Sim. O bagulho é louco. É louco. O bagulho é louco. Ô, Cláudia, eu vou fazer uma pergunta, na verdade, uma reflexão, mais do que uma pergunta para as duas que eu estava pensando aqui. A gente está no ano, se teve um ano, né, que é para se exercer a criatividade, a flexibilidade, a resiliência, a humildade, é esse ano, né? Assim, em vários aspectos da vida. Mas se você, a Cláudia Alonso, de antes do dia 17 de março, pudesse dar um recado para a Cláudia Alonso de hoje,
né, sabendo tudo que ia acontecer, né, e a mesma projeção para Helena, o que você falaria, o que você de antes falaria para você de hoje? Tipo, olha, você vai aprender isso, você não vai gostar disso, ou você precisa estar preparada para isso. Como é que tipo de, o que eu quero dizer é que tipo de aprendizado que você consegue fazer esse paralelo, vocês duas? Eu acho que se eu fosse dar um recado lá, em fevereiro, março, para mim de hoje, eu diria, Cláudia, seja forte, confia, confia. Eu acho que eu falaria isso, assim, sabe? Confia, porque eu acho que todo dia, Fabiano, todo dia, porque assim, agora a gente está vivendo esse momento que a Helena estava falando, que a gente nem vai entrar nisso, mas que é um momento de altíssima confusão mental. Por isso que eu falei, Thaís falou de eu falar da programação, que eu estava falando da programação que nós vamos fazer em dezembro. Está uma confusão mental mesmo. Um diz, os números aumentaram. O outro diz, o restaurante agora funciona 12 horas. O outro diz, se preparando para as festas de fim de ano, enquanto o outro diz, as UTIs estão lotadas. Fica muito difícil de você somar o 2 mais 2 e dar 4. Então, ou você tem foco e confia e racionaliza, a gente precisa ser... É muito interessante, porque assim, o processo criativo ele é um processo muito solto, mas você precisa ter um racional também para organizar isso muito grande. Então, eu diria, para mim, força e acredita. Tenha foco, vai dar 360 em looping. Eu nunca andei em montanha-russa, porque eu tinha cagado. Né? Entendeu? Eu acho que agora eu sento na montanha-russa e vá! Entendeu? Mas, assim, eu acho que eu diria isso, porque looping pesado, assim, né? Acho que basicamente eu diria isso, sabe? Tem fé. E você, Helena? O que eu diria para mim? Não sei, eu sou tão assim de boa com a vida, né? Eu lembro exatamente o que aconteceu assim, desde o começo, né? Primeiro eu entrei em pânico, né? Depois Quem não? Quem não, né? Depois eu liguei para o meu médico, né? Que cuida da gente há muito tempo. Ele falou: vem aqui que eu converso com você. Eu falei: beleza. Aí depois eu fui rezar. Então, eu acho que se eu tivesse que dar um conselho para mim, hoje seria esse: reze mais e confie, né? Cada dia eu acho que vai mudar tudo, né? Eu não sou tão, eu sou mais o copo cheio do que ele vazio, né? Eu não sou tão assim, sabe, novo normal, velho, não sei o quê. Eu não gosto muito de títulos. Eu não gosto muito de rótulos, porque durante toda a minha vida eu lutei contra rótulos, né? Então seria um contrassenso meu acreditar em rótulos. Então, assim, eu não sei, eu acho que a gente... Porque, na verdade, eu lembro que em maio eu fiz uma festinha só para nós, da minha família, convidei o padre Ricardo para vir aqui, porque meus pais faziam 60 anos de casado. Naquele dia eu tomei consciência de várias coisas, né? Que você vai ter que ser mais família, que a tua família vai ser a família, a primeira família, pai, mãe, tá? Eu e meus filhos, né? E aí, a partir daí, começou tudo a ser mais claro para mim, entendeu? Então, tipo assim, a gente lá no começo da live, a Cláudia estava falando de que a gente... quando era pequeno, reciclava, bababá, bababá, bababá. E quando eu era pequena, as festas eram só para as famílias, as crianças abriam os presentes, brincavam com os amiguinhos, né? Então, coisas que a gente perdeu,
né? E que a gente estava perdendo. E uma coisa também que vou chocar a galera, mas tudo bem, a gente, até 2019, tinha esquecido que a gente morria, né? É que a gente era eterno. Eu, por causa da minha vida, por causa da minha história com o João e tal, eu sempre tive muito medo de morrer. Então, me assustou quando as pessoas começaram a perceber que elas morrem, entendeu? Sim, elas morrem, né? Pode vir uma hecatombe, entendeu? Pode acontecer a Terceira Guerra Mundial. O elevador pode cair, coisas, né, que vão te acabar com você de hoje para amanhã, né? Acabar com a tua vida de hoje para amanhã. Então, eu tenho uma visão assim, a pandemia não veio por acaso, né? Ela tem um propósito maior, né? Ela tem um propósito das pessoas olharem para a fé, para a família, porque isso também tinha acabado, né? Assim, por exemplo, a Cláudia é uma pessoa que mora perto da mãe dela, vai ver a mãe dela, vai de máscara, vai sem máscara, vai de álcool gel, vai de não sei o quê, mas ela tem essa ligação, né? Ela é a dona Regina e o pai dela, que eu não sei o nome, tem essa ligação, né? Mas quantas famílias, a Fabiana também tem isso com a dona Maria Helena, né? Mas quantas famílias não tinham mais isso? Né? É verdade. Então, assim, e tiveram que ter, né? E quantas também abandonaram, né? Mas aí também quantas pessoas surgiram para ajudar? Porque assim, a gente viu movimentos muito bonitos, né? No prédio, estou indo buscar tal coisa para ajudar os idosos para não saírem assim, né? Algumas coisas que talvez nunca iriam acontecer, eu imagino, essa solidariedade toda, assim, né? Então, assim, houve eu falaria isso para mim, ó, reza bastante, tenha fé e vai em frente, porque tu não sabe o que vai te acontecer daqui a 15 anos. Né? Mas tudo bem, é isso. Mas eu acho que a gente vai sobreviver, gente. A gente vai. E vai ficar melhor, né? Eu acho que a gente vai sair, pelo menos, mais cascudo disso tudo, talvez, mais preparado para algumas situações, eu acho, né? Algumas pessoas. Eu acho que no final disso tudo vai ter de tudo. Vai ter o cascudo, vai ter o mais sensível, vai ter o que vai embora, vai ter o que vai ficar para sempre, né? Eu acho que vai ser uma peneira, assim. Eu acho que relacionamentos vão mudar, né? Eu acho que as pessoas vão se olhar de outra forma, né? Eu acho que outra coisa também que eu acho é assim, quem era ruim, gente, vai continuar ruim. Também acho. Entendeu? Quem não gostava de gente não vai aprender a gostar de gente. Porque não é milagre, a pandemia não é milagre. Entendeu? Não é. Eu acho que assim, agora, se você era bom, se você gostava de gente, você vai aflorar isso, porque você vai ter mais percepção de como o outro é importante, né? Agora, quem não tinha, gente, por causa de uma pandemia, vai mudar? Não vai mesmo. Que é o que a Suzane está falando, né? Somos guerreiras, é isso mesmo. Dá medo de morrer, sim, né? A Ana Glória está falando um dia de cada vez, e é isso. Essa situação aflorou os sentidos, então é bem isso. Quem é ruim, continua aí, passando por você na rua, sem máscara, e te olhando assim, ó. Como quem quer falar. Eu não vou falar com essa pessoa, eu não vou nem despender minha energia. Entenderam? Então é isso. Também, Cláudia, tem recados que você gostaria de passar? Faça seus convites, faça seus recados. Eu acho que os recados são, estejam com a gente, né? Como a Helena falou, acho que quem era isso, era aquilo, vai permanecer. A gente tem tido surpresas muito boas de familiares da Tantan, assim como tem tido surpresas muito tristes, né? Porque tem famílias que você pergunta e a família diz assim, tá lá trancado, né? Tá lá, fica lá o dia inteiro na série, né? Fazer o quê? Não é fazer o quê. Não é fazer o quê, é fazer o que a Helena foi e fez hoje no quarto do João, e por aí vai, né?
Então, eu acho que amor é um bagulho muito louco, porque ele é dizer sim e é dizer não. Amor é isso, né? Não é à toa que a Suzane Quitari me chama de Carrasca Alonso, né? Tem gente que me chama de Claudinha Tesourão, e os meninos me chamam de segunda mãe, entendeu? Por que isso? O amor, ele é um treco que ele vai despertar, sim, muitas emoções. E eu acho que a pandemia, sem ser panfletário, ela despertou na gente tudo isso, esse processo criativo, esse processo de resiliência, esse processo de fé, esse processo de amor, esse processo de humildade, que são sentimentos, como a Helena falou, que estavam perdidos, né? Então, eu convido as pessoas para estarem todo dia com a gente nas aulas. É difícil de decorar, mas entrando no Facebook da Tantan e no Estragando também, que eu falo que é o Estragando, também dá para ver. A gente tem aula ao vivo todos os dias. Eu vou dar aula agora às 7h30. Amanhã tem 7h30 de novo. Quinta e sexta, às 6h30. Nas quartas-feiras à tarde, amanhã à tarde, 5 horas, a gente tem o palavrório. É só escrever e mandar para a gente, né? No sábado à tarde, a gente tem os alunos. E se a pessoa ela faz as aulas com a gente e aí ela diz: olha, eu queria receber uma atividade dessas que vocês estão mandando para os alunos, a gente não vai negar de mandar, entendeu? A gente manda. É que a dos alunos, como a gente já conhece, a gente vai mandando a atividade que eles mandarem para a gente, né? Cada qual faz do seu jeito, cada qual absorve do seu jeito, mas, assim, estar junto é o que mais importa, né? Que nem a Maria Augusta está falando, vai passar, com certeza, está passando. Nós estamos passando, né? Então, eu acho que a gente consegue estar junto. E na primeira semana de dezembro, de 1 a 4, a gente vai fazer aí encontros com o doutor Evaldo Stanislau, a doutora Elizabeth Cantolo, a Celide Oliveira, o Marcos Vinícius Batista, que são pessoas que vão falar sobre a questão da saúde mental, da saúde física, das festas de fim de ano, do verão e da pandemia, e do quanto a gente quer fingir que não tem, né? Mas como que a gente pode fazer para viver com a nossa família ali e com um grupo menor, como que a gente pode viver de alguma forma feliz e estar encontrando novas formas de estar feliz, ou essenciais formas, né? Acho que é isso. Adorei. Obrigada, Helena. Foi muito bom. Eu estou tentando pôr aqui um banner para o pessoal saber da semana. Aê! Tá. Vai ser nas redes sociais, não é isso? Vai ser no Face mesmo. No Face do Tantan. Legal. Obrigada, gente. Obrigada, Fabi, por mais... Obrigada a vocês, adorei, obrigada, gente. Cláudia, por aceitar o desafio e vamos para o próximo, né? Vamos. Gente, beijo no coração. Beijo, Fabi, beijo, Helena. Beijo. Tchau, João. Tchau, gente. Tchau.